Muito bem. Gravando. Muito bem. Então, uma boa tarde aos amigos todos que já nos cumprimentamos, já nos apresentamos. Um abraço muito especial para o amigo, colega de muitas lutas, Wander, querido. E na pessoa dele, cumprimentar o nosso presidente, cumprimentar, não é, a Lucília Bechara, principalmente, a nossa mulher, que eu estou vendo e que acompanha nossos trabalhos, e dizer, então, da grande alegria, da grande satisfação de participar dessa conversa oportuna, importante, e de saber que o pensamento nacional da base empresarial também está atento, está acompanhando, está com disposição para contemplar essas agendas e essas demandas que estão colocadas para todos nós brasileiros, para toda a nossa sociedade. Estamos sim, professor, estamos muito juntos com esse seu pensamento. Eu também aproveito a oportunidade para dar uma boa noite a todos os participantes, a todos e a todas os participantes. Eu sou Wilson Ferreira, eu sou coordenador do PNBE, professor, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, e agradeço a presença de todos. Sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, professor, é muito especial para o PNBE. Temos a honra de recebê-lo em nosso webinar. Isso vai nos abrilhantar com a sua presença com uma palestra sobre o atual e importantíssimo tema diversidade e democracia, professor. Obrigado por aceitar o convite e estar conosco aqui. A reunião de hoje, como o Luiz já estava explicando, é uma sequência de uma série que nós denominamos Democracia em Foco, em que temos discutido os aspectos da democracia, dos riscos da democracia nas várias áreas de atividade. É uma concentração do PNBE na defesa e no fortalecimento da democracia em nosso país. Também contamos com a participação do Luiz, como o senhor viu, Luiz Meyer, ele é coordenador do PNBE, muito ativo nos projetos de defesa da democracia, aportando sempre a sua grande experiência da área educacional. E o Luiz aceitou a função de moderador das perguntas dos convidados ao professor. Ele fará, inicialmente, uma breve apresentação da longa experiência que o nosso palestrante tem. Obrigado, Luiz. E se o senhor professor der um instantinho para ele se manifestar antes do senhor iniciar a palestra, né? E no encerramento da reunião será feito pelo meu colega de coordenação também do PNBE, o Fábio Mortara. Os encerramentos do Fábio Temos um probleminha técnico. Eu vou dar início aqui. Então, mais uma vez, professor, bem-vindo. Eu vou fazer uma breve leitura do seu currículo, que o senhor resumiu, mas mesmo assim é bastante extenso. Eu vou só pedir a licença, porque eu estou lendo na outra tela aqui. Dr. José Vicente, advogado, doutor em Educação pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, mestre em Administração pela Metodista de Piracicaba, mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, fundador-presidente da Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, Afrobras, fundador e titular do Movimento Todos pela Educação, fundador da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, fundador da Virada da Consciência Negra, fundador do Movimento AR, Vidas Negras Importam, membro do Conselho Pesquisas Judiciárias do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, membro da Comissão de Acompanhamento da Política de Inclusão da USP, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, presidente do Conselho de Gestão da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, membro do Conselho Curador da Fundação Memorial da América Latina,
membro do Conselho Superior de Estudos Avançados, desculpa, entrou a voz de alguém aqui. Membro me perdi, me perdoe. Membro da Comissão de Acompanhamento da Política de Inclusão da USP, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, presidente do Conselho de Gestão da Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, membro do Conselho Curador da Fundação Memorial da América Latina, membro do Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp, membro fundador e titular do Movimento Todos pela Educação, membro do LIDE, Líderes Empresariais, vice-presidente da Comissão da Verdade sobre Escravidão da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-membro do Conselho Curador da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, ex-membro do Conselho Gestor do Conselho da Cidade de São Paulo, ex-membro do Conselho Deliberativo do Instituto Etos de Responsabilidade Empresarial, ex-membro do Conselho da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, ex-membro do Conselho Consultivo do Centro de Integração Escola-Empresa, CIEE, membro da Comissão de Juristas Negros da Câmara dos Deputados e autor do livro Discursos Afirmativos. Professor, somos todos alunos aqui. O professor aqui é o senhor. Então, para lançar apenas vamos dizer, o chute inicial, dentro desse tema diversidade e democracia, de cara a gente tem, entre várias vertentes, duas que são muito importantes. Uma é que, para haver a diversidade com justiça racial e social, precisa haver a democratização das oportunidades. De outro lado, a diversidade em si, ela traz impactos muito fortes no ambiente político democrático, né? Quanto mais aperfeiçoada estiver a diversidade que nós temos, que a diversidade nós temos, o que precisamos é equilibrar o ambiente da diversidade. Então, quanto mais aperfeiçoado, melhor o impacto. Então, só dando esse pontapé inicial, agora a palavra é sua. Por favor, professor. Muito obrigado, Luiz Vilaça. Um abraço ao nosso coordenador e amigo, né, Deus, que está um pouquinho fora do ar aí. Mas, enfim, você já colocou aí os paradigmas através dos quais nós precisaríamos ter tido e ter ainda a capacidade de fazer com que essas coisas se complementem e que essas coisas possam, de uma maneira muito efetiva, se transformar em realidades objetivas. Nós sabemos de tudo, nós construímos a base de tudo, nós estruturamos, do ponto de vista formal, esses conceitos e esses fundamentos, e o desafio que está colocado é como tirá-los do papel e transformá-lo em efetividade, em realidade objetiva. Então, eu penso que essa é a questão que está colocada e que se apresenta como uma oportunidade de saber, ao final, como é que chegamos até aqui, onde estamos e o que precisaríamos fazer para seguir adiante, né? E talvez esse binômio que impõe a necessidade de sentarmos à mesa e, de uma forma muito clara, de uma forma muito discernida, compreender que nós fracassamos, continuamos fracassando e não construímos as bases para superar os fracassos que, ao final, impediram que esses pressupostos da democracia pudesse, de uma maneira muito efetiva, se colocar como uma normalidade para grande parte dos brasileiros, para todos os brasileiros, mas pelo menos para grande parte dos brasileiros. Por outro lado, a diversidade que se impõe é uma dimensão, seja natural, mas, sobretudo, uma dimensão que está estruturada em cima do nosso pacto político-social, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e ainda grifando, sem distinção de raça, de cor, de etnia, de origem, de religião, né, de sexo e coisas que tais. E o desafio que
se estruturou ao longo do tempo, é como é que a gente transforma, né, esses fundamentos principialescos, né, em objetividade da vida real. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa importante que conversa com essa diversidade que pretendemos, e a democracia, que é a estrutura, é talvez, ao final, o que define a nossa Constituição Federal, sobretudo no artigo 5º, quando ela faz um reconhecimento implícito de uma grande questão nacional e define que, para ela, nós precisaríamos ter uma atitude de nenhuma concessão e de muita capacidade de gestão para que, ao final, não permitisse que ela impedisse de alcançarmos esses dois fundamentos, de ter a diversidade dentro da democracia. E isso está escrito quando a nossa Constituinte, quando nossos constituintes reconheceram que, na trajetória histórica e política do país, tem uma questão central que, pela sensibilidade, pela dramaticidade e pela capacidade de dano e destruição, ela precisa ser regulada e combatida sem nenhuma concessão, que é exatamente o racismo. Então, não é por outro motivo que uma das poucas constituições do mundo tem entre os seus focos centrais de apreensão justamente o racismo como uma experiência, uma realidade que desiguala e que impede, seja o valor da diversidade, seja o valor da democracia, e, por conta disso, determina, primeiro, que qualquer atitude nessa direção seja entendida como um crime severo e punido com uma pena gravíssima, como é a pena de reclusão de até 5 anos, e depois que esse crime, pela capacidade de produzir malefícios de toda natureza, que ele seja interpretado e reconhecido como imprescritível e inafiançável. Veja, não é nem eu e nem qualquer um de nós que estamos dizendo isso, é o nosso constituinte que disse isso com letras garrafais, né? Ou seja, a capacidade e a potência de destrutividade do racismo e da discriminação em especial, ela coloca com uma dubiedade e uma impossibilidade de alcançar os pressupostos e os objetivos, seja da República, seja da democracia, seja do Estado democrático de direito, e, por isso, a justiça e também a possibilidade da convivência social pacífica, serena, que permita a realização pessoal, profissional e espiritual de todo o povo brasileiro. Bem, e o que fazer? Então, é isso que se impõe como, né, um desafio, e é esse formato de devolutiva para esse desafio que, ao longo do tempo, nos emprestou e nos, ao final, apresentou a realidade que hoje nos fustiga e também nos desafia para poder encará-lo devidamente. Nós, infelizmente, pelos fundamentos que nós já sabemos, mas, ao final, em cima de uma perspectiva de que não existia o racismo como uma estrutura modulante da ação, seja do Estado e seja da sociedade, nós desconsideramos justamente essa carga explosiva que ele já traz íncito e preferimos dar um tratamento que não contemplasse essa perspectiva. Então, nós primeiro pensamos na perspectiva da renda como uma possibilidade de acessar e praticar direitos, e depois pensamos na hipótese de um Estado de direito em que a universalidade garantida e presente na lei pudesse, ao final, fazer com que as distorções das desigualizações cumprissem os seus fundamentos de igualizar e de permitir a competição, então, regular. E o que nós temos assistido ao longo do tempo é que isso se constituiu num equívoco, num erro, e, no mais das vezes, mesmo quando tivemos que produzir alguma medida, alguma política para combater esse tipo de coisa, nós não conseguimos ficar longe do casuísmo, longe da ambiguidade, a ponto de mesmo aquele remédio benéfico se transformar depois num remédio amargo que produziu mais drama, mais dificuldade. De modo que nós chegamos aqui no século XXI tendo que discutir questões do século passado. Nós estamos ainda debatendo
o que foi esse lixo tóxico da escravidão, que até hoje não permitiu que a nossa república pudesse cumprir seus pressupostos, seus fundamentos. Nós estamos dizendo que hoje, em pleno século XXI, se a gente fizer um recorte social da distribuição e participação dos brasileiros, e sobretudo dos brasileiros negros, nas estruturas da sociedade, nós iremos perceber que, do ponto de vista comparativo, nós, mesmo no auge do apartheid americano sul-africano, nós ficamos para trás. Porque mesmo no auge do apartheid americano, por exemplo, o general Colin Powell já estava nos bancos das universidades preparando para ser o primeiro negro a assumir o cargo de secretário de Estado, né, dos Estados Unidos da América. Ou que mesmo nesse tempo o Nelson Mandela já estava pegando o seu diploma, né, para poder depois se transformar no grande jurista e no grande libertador que o foi. De modo que, então, nós, quando tivemos a possibilidade de fazer, diríamos assim, a coisa certa, que foi a transição do Estado, então, não só escravista, mas também do Estado que se transmutava na nossa república que se iniciava, a nossa capacidade não alcançou, né, a grandeza de dizer, olha, vai ser impossível construir uma república que, no seu princípio, pensa coisa de todos se metade dos brasileiros delas não poderem participar, né? E vai ficar ainda impossível de inventariar todos esses conjuntos de amálgamas que constituem o brasileiro de agora, dessa república nascente, se a gente estruturar a ação e o raciocínio por dentro do pressuposto da eugenia, a ponto de chegarmos a reconhecer esse valor na sede de uma Carta Constitucional, né? Todos nós lembramos que a Carta Constitucional de 34 trazia de uma maneira clara, né, e definitiva que a eugenia era um princípio a ser considerado, fosse nos fundamentos e nas formalizações do processo educativo, por exemplo, fosse ainda na escolha daqueles que pudessem se constituir nos imigrantes a construir o novo país que se limitava. Então, esses casuísmos entre república e eugenia, entre república e já segregação, demonstra o quanto o erro se iniciou já naquele processo em que nós tínhamos tudo para fazer a coisa certa, né? E depois disso, nós, debruçados sobre essa visão, que hoje o nosso presidente diz que, né, eu sou daltônico, não encontro essas diferenças, então esse daltonismo de todos nós brasileiros permitiu debruçar sobre essa perspectiva de justificativa de que nós éramos, sim, né, uma democracia racial cordial, porque aqui nós não tínhamos, né, aquelas cenas dramáticas e trágicas do embate dos negros americanos e também dos embates dos negros sul-africanos, e por conta disso a gente nem deveria dar uma atenção adequada para isso, e a gente também não devia pensar em qualquer coisa que não fosse a manutenção da neutralidade do Estado, enquanto um promotor da universalização, primeiro dos direitos e depois das possibilidades sociais. O estado de bem-estar seria suficiente para fazer com que essas diferenças se dissipassem, tendo em conta que a universalização era suficiente para conduzir essa questão. E, por outro lado, ainda que pudesse haver um reconhecimento, seja da discriminação social e embutida em alguma camada da discriminação racial, o pensamento nosso nos levou a acreditar que o acesso econômico e o acesso ao prestígio e o acesso ou a saída do chão de fábrica de onde encontrava os negros a partir da década de 50 seria suficiente para fazer com que houvesse a dissipação da discriminação racial, porque o negro, uma vez com dinheiro no bolso, né, estaria resolvido o seu problema de discriminação racial, tendo em conta que a preponderância era, então, do racismo ou da discriminação social. E, ao longo do tempo, quando a gente teve que se debater com a realidade, né, das coisas, a gente acabou descobrindo que não era isso que, de fato, acontecia e que isso não passava, né, de um sonho de verão.
né? Porque a gente vai perceber depois que o negro, mesmo no século XXI, né, quando chega com seu helicóptero, com seu jatinho, para entrar nos campos aclamados do futebol, seja no exterior do Brasil, a primeira coisa que acontece é jogarem uma banana para ele, né? Ou fazer a imitação do som dos macacos. Ou, se a gente, né, tiver a disposição de campear pelas redes sociais, nós vamos saber exatamente qual é a percepção de grande parte dos brasileiros no que diz respeito às personalidades negras, principalmente da área artística, da área esportistas, que alcançaram seus objetivos com muito esforço, com muito trabalho. Mesmo esses meninos que foram para dentro das cotas nas universidades, fizeram a lição de casa, cumpriram todos os pressupostos e hoje estão aí no mercado de trabalho, então eles são e continuam sendo massacrados, né, por conta de uma hostilização terrível contra a sua qualidade de cidadão negro. Aliás, como nós temos visto e assistido, ao passo que ser negro no nosso país com muito dinheiro, pouco dinheiro, significa a hipótese até de ser assassinado dentro de um ambiente empresarial, né, como foi no caso do Carrefour em Porto Alegre, né? Ou, da mesma maneira, como nós vimos aqui, mesmo se você for um negro com dinheiro no bolso, né, e com um título do Estado, como foi o caso da delegada nessa loja Zara de Fortaleza, nós veremos que a cor da pele é suficiente para eliminar todos esses pressupostos e colocar a hipótese da limitação através do racismo e da prática racista como uma não possibilidade do exercício da cidadania, da democracia e da sua qualidade, então, de um cidadão protegido por esse Estado democrático de direito. Da mesma maneira, quando a gente debruça para olhar, né, a presença e a distribuição desse público dentro das estruturas de poder, a gente vai perceber que, de novo, não é? Além de não termos conseguido dar conta de realizar essa distribuição adequadamente, a gente também não teve condições de fazer com que as instituições que nós construímos para garantir justamente esse direito da cidadania, esse direito humano, esse direito que principia a democracia, que é a liberdade, que é a igualdade, não é? Ele não se constituiu e ele não se constitui, porque, no mais das vezes, nós vamos conhecer que são as próprias instituições a primeiras ou a negá-lo ou a tripudiar sobre ele. Né? Se nós olhássemos hoje a presença do negro nas estruturas dos poderes de comando da nação, fosse o Ministério Público, fosse a magistratura, fosse as Forças Armadas, fosse o poder político, fosse o poder empresarial, e se nós relacionássemos isso com os 54% de brasileiros que autodeclaram-se negros, nós vamos perceber que, do ponto de vista dessa quantitatividade numérica, os negros americanos estão um ano-luz à nossa frente, né? Porque lá, sendo 12% da população, nós podemos contar nos dedos da mão que primeiro veio o Colin Powell, mas depois veio a Condoleezza Rice, mas depois veio agora o Austin, né? O Austin, né? Que é o secretário de Defesa americano, né? Mas também vieram outros 4 ministros negros, enfim, 12% da população no governo americano fez com que os negros pudessem estar em todos os postos de prestígio de status. 54% de negros brasileiros permitiu que nós, hoje, não podemos identificar na palma de uma das mãos quantos são os presidentes negros das 2.000 maiores empresas do nosso país. E nós não saberemos porque não existe, né? E mesmo para isso, que comparativamente está além, né, do racismo estrutural e formal americano, a gente não se sentiu provocado, né, para conhecer, para denunciar, para combater e, sobretudo, para transformar esse tipo de coisa. E, como bem disse, nós construímos um Ministério Público, construímos uma Defensoria Pública, construímos a OAB, o Tribunal de Contas, construímos, né, a Comissão de Direitos Humanos, o Ministério, enfim, uma estrutura fabulosa para garantir o desenvolvimento regular desses direitos e para garantir que essa pluralidade, essa diversidade e essa democracia pudesse, ao final, prevalecer e permitir
que esses filtros não se estabelecessem. Quando a gente faz a comparação dos dados e fazemos as comparações da trajetória, a gente vai perceber que nem governo, nem Estado, nem as instituições estruturadas para combater esse tipo de coisa tiveram capacidade de evitar. E, ao final, quando a gente percebe o formato da abordagem que a sociedade, mas, sobretudo, o Estado e as suas estruturas disponibilizam para essa agenda e para esse público, é que a gente vai conhecer, então, de uma forma muito dramática, o quanto que essa democracia que nós precisamos e que está machucada, está agredida, hostilizada, está fragilizada, dificilmente vai poder se reconstituir enquanto a gente não der conta desse que é a questão nacional mais urgente e também mais premente, que é justamente o combate aos efeitos do racismo sobre toda a estrutura do país. E a gente lê isso, talvez, nos dois espaços que, ao final, onde se dá o exercício efetivo desses fundamentos, do impacto, das resultabilidades dessa democracia. Então, se hoje a gente se debruçasse sobre o que é representação parlamentar no nosso país e o que é a representação dentro dos partidos do nosso país, nós iremos perceber que, novamente, nós estamos muito longe de alcançar os balizamentos dessa democracia média que qualquer país persegue. Por quê? Porque, de novo, parte dos brasileiros não se fazem representados, não sentam à mesa para debater e para construir as decisões, não sentam à mesa para dizer quais são as prioridades na orçamentação e não sentam à mesa para escolher qual é, ao final, o plano, e qual é o destino para onde devemos seguir. Por quê? Porque, sendo 54% dos negros, todos nós sabemos que nós não temos um governador negro, não temos um vice-governador negro, temos 13% de deputados federais negros e temos um senador negro da República. Logo, é impossível pensar em exercício democrático, em exercício dessa diversidade, dessa pluralidade, dessa representatividade total para dentro dos destinos da nação, se a gente não tiver meios e mecanismos para fazer com que toda a representação social do país possa, ao final, estar à mesa, definindo, participando e procurando esses caminhos. E, por fim, a gente vai perceber que, junto com essa exclusão, junto com essa invisibilização e junto com esse cerceamento, o Estado apresenta a outra faceta que é tão dramática, mas que junta à dramaticidade também a crueldade, que é de se apresentar como o país mais violento do mundo e o país cuja violência tem CEP, como se diz. Ou seja, nós produzimos anualmente 50 mil vítimas dos nossos choques e mortes violentas. A ação de letalidade da nossa polícia é a mais alta do mundo e tanto na letalidade da polícia quanto na resultabilidade dos confrontos violentos que geram morte, os negros representam 77% das vítimas. Se nós precisássemos, pelo menos, traduzir isso dentro de letras conceituais, ou nós estamos diante de um genocídio, ou nós estamos diante de uma limpeza étnica. O que importa, o resultado é o mesmo. E mesmo para esse drama, para essa tragicidade, nós não conseguimos construir qualquer tipo de alternativa que impedisse que nós continuamos extinguindo, nós continuássemos praticamente extirpando a nossa juventude e, sobretudo, a juventude negra. Então, pensar ou imaginar uma democracia que consiga cumprir seus cânones, sem pensar em qualquer intervenção a isso que impede que ela cumpra seus cânones, que é justamente a participação igualitária, que é justamente a preservação da integridade e da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, a hipótese da efetivação de um homem e um voto e um homem e uma representação, dificilmente nós conseguiríamos alcançar e cumprir esses pressupostos e esses objetivos. Então, nesse momento, talvez até adequado, e aí eu já faço até o convite ao pensamento nacional da base empresarial,
porque eu estava dizendo no começo da minha fala que eu estou aqui em Brasília, no aeroporto, fazendo esse trabalho, porque nós viemos aqui ter uma Frente Nacional Mista Parlamentar da Educação, porque nós estamos aqui nos estertores, né, do exaurimento da lei de cotas raciais para negros, indígenas, os portadores de deficiência e também aqueles oriundos da escola pública que tenham até um salário mínimo e meio de renda. Todos esses estão cobertos pela Lei 12.711, que previa que, por 10 anos, as universidades públicas deveriam recebê-los mediante as cotas. A lei está finalizando, precisa ser renovada, temos aí um cenário político adverso e não conseguir fazer com que essa lei seja renovada seria, de novo, mais um frontal ataque de fragilização à nossa democracia e seria, de novo, impedir que nós repetíssemos os erros do passado. Porque, junto com todos esses equívocos que nós cometemos, o pior deles, ou talvez o mais gravoso de todos eles, foi a tranquilidade com que nós aceitamos sempre que, para uma disputa estruturada em cima de um pensamento liberal, é suficiente o mérito na sua situação extrema, né? Que vença o melhor, né? Mas que vença o melhor a partir de onde? Né? E, por conta disso, ao longo de todo esse tempo, negros e todas as representações ficaram distantes e impossibilitados de sentar-se no banco escolar público do nosso país. Então, uma das ações importantes, uma das mais destacadas políticas públicas que tenta corrigir minimamente essa situação é a política de cotas para esses públicos nas universidades públicas federais. Mas um país que ficou 350 anos na escravidão e um país que completa 127 anos da abolição sem qualquer política pública, poderia construir uma com uma validade de apenas 10 anos? Então, essa é a questão que está colocada e esse é o nosso esforço de tentar, então, levar essa lei adiante. Nós estamos convocando todas as instituições para nos auxiliar e fica aqui, já de antemão, o convite para a PNBE também juntar nesse esforço republicano e democrático. Muito obrigado. Professor, nesta linha das políticas afirmativas, das ações afirmativas, porque é evidente que há um atraso, né? Quer dizer, começou-se muito tardiamente a fazer alguma coisa a respeito, então, talvez, sei lá, coisa de 20 anos, se eu me corrija se eu estiver errado, que começam a surgir leis a respeito, normativas, as universidades federais primeiro, depois, enfim, as leis que inserem o currículo, a história afro no currículo escolar, são ações afirmativas. Eu gostaria de ouvir o senhor um pouquinho a respeito assim, dentro desse bojo das ações, das políticas afirmativas, nós estamos no caminho certo? Quer dizer, é por aí, tá? Ou o que mais tem que ser feito? Nesses 20 anos, dá para sentir uma diferença, seja na consciência, seja em algum resultado? Eu acho que tem 3 dimensões que talvez possa aprimorar o nosso raciocínio para essa questão. É mais ou menos aquela convicção de que, né, se nós estamos diante da escuridão, um palito de fósforo que seja, já é uma luz ao final do túnel. Então, é suficiente? Não, lógico que não. Ela jamais vai conseguir dar conta da iniquidade, do grau de desigualdade que atinge nosso país verticalmente e horizontalmente. Nós estamos falando que somos o país um dos maiores concentradores de renda do mundo. Nós estamos dizendo que o povo brasileiro, principalmente na sua franja social, está assacando caminhões de lixo, né? Estão comendo osso, né, para tentar manter-se de pé. Nós vamos resolver tudo isso? Não vamos. Mas de que maneira mínima que o Estado pode e deve se debruçar sobre essa questão? É justamente para dentro dessa perspectiva de que não é possível pensar em universalização quando tem grupos definidos que estão morrendo de fome, ou quando tem grupos que estão morrendo de falta de democracia, de falta de república, de falta de alcance do direito, né? Eu estava vendo esses dias aí
uma discussão com o PROCON muito interessado, porque as empresas agora elas só entregam até um determinado limite da periferia, né? De lá para frente, os próprios moradores que precisam pegar as mercadorias e distribuir para dentro das comunidades, porque as empresas dizem que não se sentem seguras para fazer o tratamento integral do cliente, e, por conta disso, ela deixa aí a matula no meio do caminho. Quem quiser que vem buscar, etc. e tal. Então, nós estamos dizendo que, para situações dessa natureza, é impossível pensar a possibilidade de uma universalidade da ação estatal. Então, eu penso que a coisa mais importante que se constituiu foi a compreensão. Não, o Estado, em determinadas situações, tem que ter uma posição, tem que ter lado, e tem que construir uma medida diferenciada, uma medida focada, e, por conta disso, uma ação afirmativa. E fizemos assim para atender o caso do idoso, fizemos assim para atender o problema do deficiente, fizemos assim para atender o problema também das mulheres, né? Os partidos políticos têm 30% de vagas reservadas para mulheres, porque as mulheres não estão presentes nesse ambiente. Fizemos assim para atender todas as outras dimensões sociais, o Estatuto da Criança, né? Para também recortar para essa questão, mas nós não tínhamos feito nada ainda para o negro brasileiro. Então, em alguma medida, o Estado, nessa perspectiva, faz um processo evolutivo interessante para sair da, então, a generalização e partir para a particularização. Isso aí é uma coisa. A segunda delas é essa compreensão também, que vem no bojo, de que, olha, é possível pensar num resultado justo de uma competição em cima de um mérito em que estejam participando dessa competição e desse mérito pessoas que começam de pontos diferentes, né? Então, por conta disso, nós compreendemos que pode ter mérito e todos nós somos a favor do mérito, mas entre iguais. Entre desiguais não dá para pensar em mérito. Então, isso foi um processo muito conflituoso e, logicamente, muito difícil de se constituir, construir, consolidar, mas que depois, uma vez consolidado, né, a posição da Suprema Corte, a posição dos tribunais superiores, já se consolidou nessa direção. Pode sim haver a distinção, porque o mérito tem que ser entre iguais, e com isso é legal, é constitucional uma ação afirmativa. E, ao final, ao tempo que a gente entregou um pouco de esperança para esse que não tinha esperança nenhuma, a gente fez talvez um movimento mais importante, que foi tirar todos da comodidade. Uma universidade pública como a de São Paulo ou a de Campinas, né? A Universidade de Campinas tem lá o tal meu Deus do céu, a luz síncron, né, que é o túnel de luz síncron, que ele anda não sei quantas velocidades, quebra o átomo não sei em quantas partes, e que, ao final, depois de entrar naquele túnel, ele pode entregar uma outra informação importante para a ciência. A nossa Universidade de São Paulo debruçou sobre o tal do DNA da laranja em 6 meses sequenciou, né, todo DNA. Enfim, nós temos tecnologia para produzir soluções para todos os problemas brasileiros, né? E a universidade, além de debruçar sobre o problema, ela, então, foi desafiada a produzir uma solução para essa questão. E, uma vez desafiada, 20 anos depois, na verdade, a lei é de 2012, mas a ação de cotas, como você bem disse, começou em 2001. Nas universidades federais, especialmente, começou com a UNB em 2003, né? De modo que, 20 anos depois, as universidades, dentre tantas outras coisas, conseguiram construir uma tecnologia para dizer quem que é negro e quem que não é negro num país de miscigenados. Veja, então, era um problema, era uma questão até ética, moral, mas nós tínhamos que enfrentar. Eu acho que, então, a Cotas fez isso, todo mundo sair do seu conforto e todo mundo produziu uma solução que fosse suficiente para a gente andar adiante. E nem vamos falar dos números, mas se quisermos pensar nos números, é só imaginar que, quando nós construímos a Universidade Zumbi dos Palmares, construímos porque só tinha 3% de negros na Universidade de São Paulo e tinha 5% de negro nas universidades públicas brasileiras. Hoje, 20 anos depois das cotas, os negros são 17% nas universidades públicas, e mesmo na USP, que iniciou cotas há coisa de 4 anos, os negros já são 20%. Veja como foi fácil fazer a revolução com uma flor, né? Sem disparar uma bala sequer.
Perfeito, professor. Eu vou engatar duas coisas. Uma pergunta do Mário Ernesto, que tem muito a ver com isso, que é o programa do Magazine Luiza, da Luiza Trajano, de um programa de trainees negros, e que houve uma certa polêmica em cima, mas parece que já foi superado. Mas gostaria de escutar o senhor. O ano passado, vocês também soltaram um manifesto no meio do ano, final de junho, se não me falha a memória. Está escutando bem? Ouviu. Soltaram um manifesto com 10 pontos. Na verdade, eram 11, né? O ponto 0 é a revalidação da lei que vence o ano que vem, que é a lei de cotas. E tinha mais 10 itens, tá certo? E tinha uma série de metas nesse manifesto. Como é que está isso e como é que fica esse caminho todo? Olha que coisa curiosa, interessante, Luiz Vilas, e que continua sendo a beleza da própria democracia e continua sendo também o entusiasmo do embate, do debate político, né? Você está trazendo para a gente uma informação relevante. Você está dizendo assim, olha, Magazine Luiza. Então, veja, nós estamos dizendo que dentro das ambiguidades do casuísmo, todos que estão instalados nessa questão, nessa agenda, foi possível chegar até aqui, como eu bem disse, com mais de 5 mil empresas sem nenhum negro, nem no primeiro, segundo, terceiro escalão. Sobre todos os aspectos, se nós estivéssemos diante do apartheid americano ou do sul-africano, isso daí seria segregação. E aqui no Brasil foi normalidade, naturalidade. E em todos os momentos que teve que, em alguma medida, debruçar sobre essa questão, do ponto de vista do ambiente empresarial, o máximo que eles se dispunham a fazer era construir algumas vagas de estágio para jovens negros. Então, ao longo dos últimos 20 anos, nós mesmos temos jovens negros estagiários nas mais distintas empresas. Mas ninguém nunca topou subir a régua, porque o problema era diferenciado. Olha, na porta de entrada mínima do mercado de trabalho, o problema ainda está mais ou menos resolvido. O problema é quando você chega do metade do copo para cima, porque aí você está dentro do espaço de poder. E espaço de poder, você tem que falar com um grupo de poder. E o grupo de poder, ele não se comunica pura e tão somente pela capacidade e também pelo, então, fundamento e o princípio de... Oh, meu Deus! Ela não se faz pelo princípio dessa capacidade competitiva linear, né? Diria o professor Milton Santos, né? Ele dizia sempre assim, era muito curioso, que ele dizia: o problema do negro não é cotas, o problema do negro é telefone, né? Porque no Brasil 80% das coisas se resolvem no telefone. Ou seja, ele dizia que as vagas eram preenchidas por grupos de interesse que tinham acesso ao poder e tinham acesso a esses ambientes de trocas de toda a natureza. Bem, mas o fato é que, com isso, todos os cursos de trainees conhecidos nos últimos 100 anos no nosso país, nunca teve um jovem negro. Que curioso, mas por que isso? É racismo? É discriminação? É viés? Seja lá o que for, o fato é que nunca teve. Então, nós tínhamos que atacar, né, esse ponto simbólico que era para dar um salto, né, na escuridão e, ao mesmo tempo, um salto civilizatório. Então, o Magalu, quando se encorajou, né, a dar um salto dessa magnitude, ele chacoalhou, chutou o pau da barraca e fez todo mundo ter que repensar, né, os seus conceitos, porque, de repente, então, ele começou pelo telhado. Não, se o problema é não ter negros aqui na gestão, na direção, então eu vou construir um espaço de preparação dos negros para ser os futuros gestores. Então, eu acho que isso foi uma coisa sensacional e que confirma que houve um amadurecimento, que o ambiente empresarial compreendeu, se dispôs e também se preparou para fazer uma intervenção e que a sociedade como um todo amadureceu junto. E acho que você se recorda que, num primeiro momento, houve uma grita geral, né? E uma semana depois todo mundo aplaudiu o case Magalu, tanto é que, em seguida, mais 10 outras grandes empresas vieram na esteira e hoje
né, coisa de 15 dias atrás, a Magalu, tão satisfeita, lançou o segundo programa de trainees para negros do Magalu, né? Então, isso é alguma coisa aí extraordinária e alguma coisa fabulosa. Me perdoe, Vilar, você fez uma outra pergunta e eu me perdi aqui no raciocínio. Você falou da marca do... A respeito do manifesto. Ah, sim. O que foi o manifesto? O manifesto, em alguma medida, foi quase que um pedido de socorro, ou um ato de desespero, fundamentalmente por esses números que nós estávamos conversando. É uma insanidade imaginar que a política pública de segurança no nosso país entregue para nós brasileiros, não é? 50 mil mortos por ano, não é? Se nós juntarmos tudo isso e fizermos um comparativo com um dos conflitos ainda em andamento, que é lá a Guerra da Síria, em 11 anos, produziu 600 mil vítimas, né? A Guerra do Brasil, em 11 anos, produziu 700 mil vítimas, né? E veja, o detalhe, dessas 700 mil vítimas, 77% negros, né? Então, a bem da verdade, o ato de desespero foi, gente, pelo amor de Deus, tá bom, os que nos antecederam puderam errar, porque não tinha informação, não tinha interesse, não tinha disposição, não tinha as ferramentas, né, nas mãos, mas nós temos, e nós não podemos repetir o erro do passado. Então é o seguinte, a gente vai ter que construir aqui o que a gente tem possibilidade e capacidade de consensualizar, e para isso que nós podemos consensualizar, comunidade, empresário, instituição, vendedor, torcida organizada, todo mundo na mesma direção. Senão, a gente não vai entregar um país melhor do que o que nós herdamos. Então, com isso, o movimento ar, né, nós queremos respirar, porque, primeiro, que foi pensado em cima da ocorrência do George Floyd lá nos Estados Unidos, mas depois trazido para a realidade do nosso país, a bem da verdade, é isso que acontece. O jovem negro, a jovem negra, o cidadão negro, ele tem um joelho, né, permanentemente asfixiando a sua jugular, e ele não pode respirar o ar puro da democracia, o ar puro da liberdade, o ar puro do Estado Democrático de Direito, o ar puro da realização enquanto indivíduo humano. Porque para sair da sua casa e vir até a cidade, ele precisa escolher a roupa, precisa escolher o caminho e ele precisa escolher até as palavras que ele possa falar. Porque se ele errar, né, nesses quesitos, ele pode se transformar numa vítima, por exemplo, da ação policial, né? Então, foi esses 10 mandamentos de como sobreviver sendo um negro num país tão violento e como sobreviver num país de democracia, num país de Estado Democrático de Direito, se você for um negro e ter que confrontar com instituições que não compreende ou que não tem isso muito claro nas suas atribuições. Professor, tem várias perguntas aqui. Já estou vendo do Vander, do Fernando Marques. O senhor falar um pouquinho da Universidade Zumbi dos Palmares, que, se não me engano, também está por volta de 20 anos de idade, já formou milhares de pessoas, e, sem dúvida, foi um sonho e que, por meio de empreendedorismo, que uniu toda essa parte social, mas a parte também de empreendedorismo. Fala um pouquinho para a gente da universidade. Você sabe que isso foi uma maluquice da juventude, porque nós éramos todos estudantes da Escola de Sociologia Política, a maioria jovens negros, e um maluco lá inventou essa história de construir, não era nem uma universidade no primeiro momento. Na verdade, a gente queria colocar jovens negros na Universidade de São Paulo. Como é que a gente vai colocar os jovens negros na Universidade de São Paulo para poder ser bons cidadãos nacionais com esse sistema de exclusão? E disso começou as discussões, e no meio do caminho a gente recebeu um cônsul americano para fazer uma palestra lá no nosso curso de Sociologia, e ele estava falando, então, do histórico do negro americano. Aí ele dizendo para nós, então, quando o meu bisavô se formou, aí a gente quase falou, oi? Veja, um cônsul americano, negro, curiosamente, não era nem cônsul, era o adido cultural dos Estados Unidos, né, fazendo lá uma palestra e dizendo que quando o bisavô dele havia se formado.
E a gente pensava, né? Pô, mas nós somos primeiros da família que estamos chegando à universidade, e esse cara está falando do bisavô dele, né? Eu falei, mas seu bisavô se formou o quê, meu amigo? Ele falou, não, meu bisavô se formou em medicina na Universidade de Howard, ali na capital da República, em Washington. Eu falei, você tá de brincadeira, que negócio é esse? Ah, mas você não sabe da nossa história? Não sei. Pois é, nós temos a Universidade de Howard, que é uma universidade só para negros em Washington, do lado ali do Capitólio, mais ou menos, mas junto com a Howard, nós temos mais outras 130 universidades negras nos Estados Unidos, das quais 50% delas são universidades públicas, as demais são comunitárias, e todas as que não são públicas têm uma subvenção do governo para, ao final, manter o jovem negro na escola. Eu falei, você está de brincadeira, você pode me levar para ver isso? Eu vou te ajudar a você ver isso. E ele, então, me levou para conhecer a Howard University, onde se formou a nossa presidenta, vice-presidenta Kamala Harris, né? Ela é formada na Universidade Negra de Howard. E aí, em Howard, uma universidade fundada em 1867 para formar negros médicos, né? A hora que eu olhei aquilo e lembrei que ela dava umas 2 da USP, falei, não acredito, né? Enfim, aí conheci ela, conheci todas as outras, e naquela hora já liguei para os colegas no Brasil, olha, não é mais um projeto de incluir jovens negros na USP, é construir uma USP negra. Eu estou aqui na USP negra, que é Howard, né? Tirei umas fotos, voltei para o Brasil, mostrei para os meninos, eles ficaram enlouquecidos e decidiram na hora, vamos construir uma universidade para os negros e para esse tema no nosso país. Isso, logicamente, no boteco, depois de ter tomado acho que uma meia dúzia de cerveja, né? Como se faz um bom sociólogo na época, né? Nos botecos, né? Que estão ali do lado da universidade. Enfim, mas isso veio como esse ato de desespero e como uma provocação de o que nós podíamos fazer por essa agenda. Colocamos uma ideia na cabeça, né? A sola de sapato no chão, e hoje, então, nós chegamos aos 18 anos da primeira universidade negra do nosso país, que já formou 3.500 jovens negros, 10 cursos, e que ajudou a fazer todo o debate das ações afirmativas, das políticas de cotas, e que serve ainda como um farol para quem não fez e também uma exemplificação para quem quer fazer. E, com isso, ela talvez traz essa informação relevante para todos nós. Olha, nosso sistema é terrível, mas ele ainda abre algumas frestas que permite a gente fazer boas construções se tivermos boas intenções, boas disposições e muito compromisso. Isso, vou só complementar isso daí com a pergunta do Mário Ernesto. Assim, por que é que os Estados Unidos, com todo o problema racial que tem lá, eles têm 120 universidades negras e nós temos aqui, graças ao senhor, uma, né? Qual é essa diferença? Por que isso? Honestidade. Na minha opinião, eu acho que os americanos foram menos desonestos do que nós brasileiros nessa ação. Porque eles disseram, olha, está aqui a risca de giz de onde você não pode passar. Né? Nós somos racistas, nós não temos aversões a vocês, mas nós reconhecemos que estamos juntos no mesmo barco, isso foi construído por todos nós, então ó, daqui para lá é com você, daqui para lá é comigo, ou seja, separados, mas iguais. Está aqui a sua igreja, está aqui a sua universidade, está aqui a sua mula, está aqui o seu acre de terra. Diferentemente da nossa libertação da escravidão e da nossa república posterior, que fala, olha, está extinta a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrário. Não sei se não vai acabar logo, vamos ver. Ou seja, então nós abandonamos os negros, nós não construímos as infraestruturas, não disponibilizamos insumos, não fizemos qualquer tipo de indenização, não construímos políticas públicas e, mais ainda, tranquilamente tiramos eles do cenário social e político, trouxemos imigrantes, jogamos eles nos morros cariocas e deixa a polícia aí vigiando para que vocês não façam muita arte. Fundamentalmente é isso. E agora, esse ano, vocês fizeram mais um movimento muito importante, que foi a instalação de um centro de estudos, desculpa, me completa o nome. Centro de Estudos de Pesquisa e Segurança do Futuro.
Tá. O que é que faz, ao que se propõe esse centro? Quais são os objetivos que ele tem? Como ele funciona? A nossa reflexão é no sentido de que é impossível estruturar os pressupostos da democracia no nosso país se as pessoas não tiverem segurança em relação à sua integridade física e mental e se não tiverem segurança em relação à sua integridade física. E se nós quisermos, então, criar os alicerces para essa democracia plena, ampla, geral e restrita, nós precisamos pensar numa segurança que garanta a integridade das pessoas, que proteja, né, a dignidade dessas pessoas e que em nenhum momento, em nenhuma hipótese, coloque como ação legal e justificada a retirada da vida de qualquer pessoa, não é, dentro de uma abordagem legal. Então, por conta disso, o raciocínio é de que a segurança do futuro terá que ser de que maneira para permitir e garantir que todos possam respirar livremente. Aí vem, então, eu também não sei, então vamos sentar aqui na mesa e vamos construir juntos. Né? Então, tem lá um time de pessoas, universidades, instituições, tentando saber, ao final, como é que eu, um cidadão brasileiro, possa, de terno e gravata, entrar num shopping, sair de um shopping, sem que ninguém me olhe enviesado, ou sem que ninguém faça com que eu abra a minha sacola, ou sem que ninguém faça com que eu tire as minhas roupas para ficar de cueca dentro de um supermercado, simplesmente por conta da minha cor da pele, que já remete para uma suspeição, e uma suspeição que depois, num álbum policial, é suficiente para produzir a minha prisão, a minha denúncia e minha condenação e a permanência até 30 anos no regime carcerário. É disso que nós estamos falando. Não é? É disso que nós estamos falando. Como é que se resolve isso? Eu também não sei, mas nós temos que achar o caminho. Tem uma pergunta aqui do Egmar que acho que faz referência a isso. Na via oposta de toda essa luta, ou aparentemente na via oposta, nós temos o Sérgio Camargo, com o que está acontecendo na Fundação Palmares. Né? Como que o senhor vê isso? Eu vejo isso daí como uma ação, quer dizer, ele constitui um método, mas a peça de um mérito para fazer um jogo político que tem como objetivo justificar uma posição. Não é? Na verdade, o pensamento, na verdade, a ideologia, se é que existe uma que move o governo atual, é uma ideologia que agride a pessoa, as instituições, é uma ideologia que desqualifica as mulheres, desqualifica os deficientes, que agride os indígenas, que agride, desqualifica e tem manifestações e práticas racistas de toda a natureza, né? E isso de uma maneira até curiosa, né? Pleno Estado de Direito, e não é de uma forma oculta, é de uma forma ostensiva. Né? O vice-presidente da República disse ainda em campanha que o grande problema do país, problema econômico e social do país, é o fato de que os negros sejam preguiçosos e os índios indolentes. Né? E o nosso presidente disse da mesma maneira que os quilombolas, por exemplo, são, né, pessoas com até 7 arrobas que não servem nem para procriação. Foi isso, dito, né, pessoalmente. E ninguém tomou providência, ele não foi denunciado, o processo, o Congresso não abriu uma CPI, não houve nada. Né? Então, a bem da verdade, ele precisava de uma peça de vocalização, né, desse veneno e desse ódio social. E ele achou o Inocente Wood, que se dispôs a fazer isso por um cheque, né, razoável, não é? E pela sensação de que, de fato, ele pertence a uma estrutura de poder, ele é um operador qualificado dessa estrutura de poder, né? E, por conta disso, ele se dispõe, inclusive, a ser, né, aquela peça operacional para confirmar a posição do governo frente a essa agenda. Ou seja, as reivindicações do negro são mimimi, né? O racismo não existe,
não é? As agressões de toda a natureza que estão estampadas em todas as informações e números científicos também são inverdades, não é? E esse mundo que se pretende de justiça e de igualdade é uma utopia que ninguém precisa perder tempo com isso. Então, esse moço, a bem da verdade, sendo negro, ou seja, sendo branco, ele está sendo um instrumento político que gostou, está satisfeito e está, né, como diz outros, se sentindo. Né? Ele está falando, as pessoas ouvem ou rebatem, e ele, que era um nada, né, do ponto de vista de figura política social, conseguiu, né, chamado aí 5 minutos de fama. E ele está satisfeito com isso. Mas a voz dele, logicamente, não tem nem consistência e também não tem representatividade. E, apesar dele, e mesmo com ele, a luta teve seus avanços. Imagine vocês, por exemplo, que mesmo agora, com todas essas questões, nós tivemos no próprio governo Bolsonaro, primeiro, a aprovação da Convenção Internacional, a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo. Então, o Brasil aprovou, o Congresso aprovou a internalização dessa medida da OEA, e o Brasil passou a ter 3 legislações que reconhecem o combate ao racismo. Então, e é sancionado pelo Bolsonaro. Depois, nós tivemos agora o Conselho Nacional de Justiça, que criou cotas de 20% para negros em todos os cartórios. E posteriormente, nós tivemos mesmo agora essa reformulação. Já tínhamos antes a ação do TSE, que tinha resguardado uma determinada verba para as candidaturas negras, e agora nós tivemos, então, com a reformulação da legislação eleitoral, aquela perspectiva de que os candidatos negros computam verba em dobro para os partidos. Né? Uma política afirmativa aí, modesta, mas, enfim, nós tivemos, então, uma formalização de uma medida pública importante. Ou seja, a despeito de Bolsonaro, a despeito de Sérgio Camargo, a sociedade já fez essa decisão, já compreendeu que esse é um caminho correto, adequado, e chegou até a compreensão, né, de, por exemplo, colocar cotas não para os assistentes de justiça, mas para juízes, não para os oficiais de promotoria, mas para os promotores, não para os soldados e praças de pré, né, mas para as academias. Né? A AMAN hoje tem 20% de cotas para negros, a diplomacia brasileira também. Todas as empresas públicas federais têm, então, as cotas para negros. Né? Os estados, a USP, a Unicamp, a Unesp, todas elas têm cota. A Prefeitura de São Paulo tem cotas, enfim, se transformou numa política pública ampla e ela foi tão eficaz e compreendida como de tamanha relevância que ela transbordou agora para o ambiente empresarial. Nós estamos dizendo que o Magalu, que a Vivo, que a Ambev, que a Bayer, todo mundo está construindo a sua política pública e chegamos, talvez, num momento quase que de fechamento de questão. Né? Se vocês perceberam, essa medida de ação afirmativa de segunda geração, a Ordem dos Advogados acabaram de aprovar e já está implementando nessa eleição de novembro, 30% de todos os cargos têm que ser preenchidos por negros e 50% por mulheres. Então, veja, os negros saíram dos bancos escolares, das cotas, chegaram agora nos postos de comando das instituições. Então, tudo isso me parece se constituir uma decisão firme da sociedade para dentro desse valor e para o caminho correto de seguir à frente e adiante, e o Sérgio Camargo, nessa perspectiva, é só um inocente útil. Alguns anos atrás, eu participava do Instituto Ethos, no momento em que o Ethos desenvolveu um projeto bastante interessante de aprofundamento da realidade da participação negra nas empresas, né? E eu tive a oportunidade de estar presente em eventos, inclusive com CEOs de grandes empresas, coisas assim, que foram apresentar o que eles estavam tentando fazer. E eu digo tentando porque eles falavam assim, olha, eu estou abrindo oportunidades, cotas, coisa assim, mas não aparece ninguém. Né?
E ficou, naquele momento, o que se colocou é que, assim, olha, você não deve estar fazendo direito, né? Mas também há uma sensação dentro desse público de que essa vaga não é para ele. Eu lembro de um caso do Google. O Google, na época, o Google falou exatamente isso, e eles foram pesquisar por quê, e o pessoal, o jovem negro, via lá a vaga do Google e falava assim, mas não é para mim, né? O senhor sente que essa barreira vem sendo rompida com todo esse ambiente? Estamos progredindo nisso? Eu acho que nós estamos dando os primeiros passos, né? E se você, como bem colocou, conheceu inclusive as pesquisas do Ethos, você vai perceber que há 20 anos atrás, os negros nos cargos de direção eram 4% nas empresas, nas 500 maiores empresas, e hoje, 20 anos depois, são 4% nos cargos das empresas. Então, só para ter a ideia de quanto, nessa questão, o ambiente empresarial ficou para trás. O governo, então, saiu das cotas nos estágios para chegar a cotas até nas Forças Armadas, né? E o nosso ambiente empresarial ainda está com essas questões que são desonestas, né? Olha, eu não contrato negro porque eu não sei onde tem, e não contrato negro porque não tem negro qualificado. Para os cargos medianos que estão disponibilizados no mercado, a qualificação que se exige de negros e branco é a mesma, é aquele terceiro colegial médio, né? E os negros, na média, têm terceiro colegial, sempre tiveram, né? O fato é que o ambiente empresarial tem se escondido para trás dessas justificativas e tem tentado, não é, tratar de uma forma disseminada essa perspectiva. Eles traduzem as perspectivas sobre as mais diversas nomenclaturas, né? Ou é viés racial, ou é viés inconsciente, ou é inaptidão, ou é incompreensão, ou é um problema ali do pessoal de recursos humanos, mas quando você debruça para ver, né, a efetividade ou o alinhamento da tal da missão, da visão e dos objetivos, e você põe negros, você vai perceber que a condição é terrível. Não tem uma empresa no nosso país que tem uma mulher negra nos seus quadros de gestão e administração. De modo que isso não era verdade antes, e isso é menos verdade hoje. Porque nós estamos dizendo que depois de 20 anos, o sistema das universidades públicas, estaduais e federais entregaram 1 milhão de jovens negros formados nas cotas. Mesmo nesse exato momento, existem 650 mil jovens negros dentro das universidades, não é? Então, não era verdadeiro antes, não é verdade hoje, e os números de quanto eram os negros nos postos de gerência e direção das empresas há 20 anos e hoje, que não se modificaram, eles são comunicadores. Eles indicam que grande parte do nosso ambiente empresarial tem dificuldade, tem restrição, tem reservas e tem aversão a resolver essa questão. A gente até coloca sempre que a relação do negro e do ambiente empresarial, em regra, é um conflito racial que ainda não foi desarmado. Então, a gente vai ter que... e, aliás, isso é o centro da questão, mas quando a gente vai pensar em ações transformativas, a gente vai, de novo, debruçar sobre Magazine Luiza e companhia e também ver algumas ações aí minimamente razoáveis. Vamos tirar o inglês, porque não tem como exigir inglês da rapaziada que vem da periferia. Vamos tirar mais alguns limitadores artificiais que podem ser implementados no curso do próprio estágio, da própria profissão. Agora, o que nós temos também, em contrapartida, é esse olhar do negro médio e do jovem negro, de que aquilo não é para mim, não é porque ele não tem competência, aquilo não é para mim porque eu já sei, e se eu chegar lá e entregar meu currículo, eu vou voltar para casa, vou ficar 6 meses sentado na cadeira e ninguém vai me chamar. Né? Porque até o tal do algoritmo do Facebook
quando ele tem que analisar, ele põe primitivo. É disso que nós estamos falando, é de um racismo escrachado que, ao final, ou acho que você viu ou soube, os amigos devem ter acompanhado essa questão da Zara, lá em Porto Alegre, que eles tinham um código, né, para negro e para pobre. Então, quando entrava o negro lá nos shoppings dele, apertava a sirene, Zara zerou, ou seja, entrou um negro, pode colar nele, acompanhar, e, se for necessário, vão abordar, né, e colocar para fora do nosso shopping. Então, é disso que nós estamos falando, dessas dificuldades, que essas ações pontuais remetem para uma possibilidade e talvez até a conclusão de uma tendência, mas essas empresas todas juntas não chegam a 50, 100 empresas, né? Dentro do universo de milhares de empresas no nosso país, então tem muito trabalho pela frente. Temos aqui uma pergunta do Dilson, nosso primeiro coordenador geral. Como o senhor descreveria um resultado de sucesso da Universidade Zumbi dos Palmares daqui a 10 anos? Olha, eu poderia traduzir sob duas vertentes. Eu acho que a Zumbi dos Palmares, mesmo na rebeldia e também mesmo no inconformismo de jovens lá atrás, ela acabou sendo impactada e acabou sendo dominada por um conjunto de desafios que não devia ser dela. Resolver o problema do negro, o problema das cotas, o problema da violência, não era e não poderia ser. É problema do Estado, né? Mas, de toda maneira, fomos nós que estávamos lá na hora que precisava estar. Então, ela acabou vindo sobrecarregada por uma série de outras camadas que não estão relacionadas com um processo de aprendizado, formação de jovem no ensino superior. Então, isso daqui é uma questão que a gente vai precisar solucionar para a gente seguir a nossa vida. O segundo aspecto, talvez preponderante, é que, talvez, lá no íntimo, o que a gente está tentando dizer para nós mesmos, e principalmente para a sociedade brasileira, que o problema de solução do negro, da inclusão do negro, da igualização do negro, da qualificação e do acesso e o exercício regular da democracia pelo negro, ele sempre foi um engodo do ponto de vista de que, olha, não vamos mexer nisso, que isso daí vai significar uma guerra civil. Não vamos mexer nisso, que a gente vai, então... Eu me recordo as primeiras discussões das cotas nas universidades, então o discurso é de que começaria a segregação e a divisão do país. As cotas tinham a capacidade de dividir o país, de colocar brasileiros, negros e brancos em armas, um contra o outro. Olha, tinha teoria para tudo, né? E a gente, então, com a Zumbi, depois de 12 anos, conseguimos demonstrar que resolver esse problema só faltava vontade, só bastava vontade política e até poucos recursos, porque as cotas não custaram nada para o governo, né? E a Universidade Zumbi, então, custou menos ainda para nós que colocamos, fizemos funcionar por 18 anos, de modo que, se a gente quisesse mesmo lá atrás, ou mesmo hoje, resolver esse problema, a gente resolve no estalo de dedos. Então, se nós negros, com todas as limitações, o fizemos, né, qualquer um pode, o governo pode mais ainda. Então, acho que era essa mensagem que a gente lá, ao final, queria produzir. E depois, pelo menos do ponto de vista da metáfora, eu poderia dizer que a Zumbi nem precisa existir mais. Porque se a gente pensar, a Zumbi tem 2.000 alunos. Se a gente pensar sobre essa perspectiva, cada uma das universidades públicas federais e estaduais, que hoje estão subordinadas à lei de cotas, tem, na média, 3.000 alunos negros. Não, elas são quase 200, as universidades, mais uns institutos federais. Então, hoje, a gente tem aí, na média, umas 300 universidades Zumbi dos Palmares espalhadas pelo país, né? Então, aqui que nós pretendemos... Aquilo que nós pretendíamos, que era, ao final, pluralizar e democratizar o acesso negro ao ensino superior, está com a missão, né? De modo que, talvez, para nós agora, vai estar aqui nos nossos limites, fazendo o trabalho muito bem feito, servindo como uma guardiã
e também uma desafiadora do ambiente corporativo, do governo, da sociedade, de nós mesmos, para fazer o segundo momento dessa revolução, que primeiro foi chegar perto da democracia, chegar perto dos espaços de prestígio sociais, dentro das universidades, dentro do Ministério Público, e agora a gente vai ter que fazer a transição do analógico para o digital. Nós vamos ter que construir a ponte que junte o jovem negro, né, com a tecnologia e, a partir dela, para que eles possam desvendar o universo, né, que está acessível aí numa navezinha espacial aí da Blue Origin. Né? Então, acho que esse talvez seja o caminho a ser conduzido, e por isso eu penso que nós vamos ter esse papel aí de não só protagonismo, mas também papel de fronteira, né, das ações, das medidas, das conduções desse público e desse tema para o futuro. Muito obrigado. Professor, é maravilhoso ter o senhor aqui com a gente. Acho que daria para continuar conversando muito tempo, mas eu sei que o senhor vai viajar e o nosso tempo está se esgotando. Eu pediria, então, só as suas considerações finais e passaria para o Fábio Mortara para fazer o encerramento. Muito obrigado. Obrigado a você. De toda maneira, as considerações finais é de gratidão, não é? E talvez na nossa conversa esteja também uma expressão do a colocar como desafio, mas também das possibilidades. Eu não sei quantas vezes o PNDE colocou esse tema na agenda para debater em outras oportunidades. Se o fez, né, fez muito bem. Se não fez, está fazendo agora. Mas estar fazendo agora significa que é um tema que ganha uma latência a ponto de ter que ser colocado à mesa, e é um que agora, com essas informações minhas, com todas que estão disponíveis, nenhum de nós vai poder, eu não sabia. Nós sabemos de tudo e não podemos fazer diferente. Então, por conta disso, a gratidão de poder vir aí conversar um pouquinho com vocês e pedir desculpas até pela inflamação, porque em algumas situações a gente não tem como deixar que a emoção flua. Muito obrigado, professor Zé Vicente. Nossos aplausos calorosos à distância, né? O senhor está em Brasília, prestes a pegar o avião. Tem uma pergunta que depois nós vamos encaminhar do nosso associado, também ativíssimo, Lívio Josa. Nós estamos dando boas-vindas hoje também ao Ricardo Dias, que é novo membro de PNBE. Estamos dando também, cumprimentando especialmente os nossos membros mais longínquos, como o Neissan, lá de Toronto, e a Fátima, de Lisboa, que estão lhe assistindo, e isso tudo, o senhor sabe, vai ser editado e depois vai virar um material que vai ser colocado no YouTube, que tem tido muita visualização, né? O senhor deixou claro para nós o desafio imenso que o senhor resolveu enfrentar e tem feito com extrema desenvoltura e competência e eficácia, né? Tá claro que esse tema que a gente abordou hoje, essa nossa conversa hoje pode ser só a primeira de muitas mais, né? Tá claro o enorme passivo que existe na sociedade brasileira e no qual o PNBE pode ser e será interventor, né? E está claro que houve algum avanço, né? Ainda que pequeno, né? O senhor nos deixa com algum grau de otimismo e que esse avanço sirva de energia para que a gente persiga uma condição efetiva de prática de democracia. Se o tema hoje era democracia e diversidade, a gente percebe que ainda tem um longo caminho a seguir, não é? E, com isso, eu reforço o nosso agradecimento e a emoção de tê-lo tido aqui hoje. O PNBE ganhou, cresceu e aprendeu muito. E, Fábio, se me permite, professor, por favor, colocar o PNBE inteiramente à sua disposição para que possamos fazer em conjunto em defesa do nosso interesse mútuo. Conte conosco. Muito obrigado e boa viagem. Okay. Muito obrigado a todos. Eu quero, de novo... Por favor. Eu quero, de novo, transmitir um abraço a todos, dizer que eu vou ter que me retirar, porque a mulher está chamando aqui, mas finalizar para dizer que
essa luta agora não pode, não deve ser uma luta nem dos negros, nem do movimento negro, precisa ser uma luta de todos nós. E eu convido vocês para juntar-se nessa luta pela cidadania, pela democracia. Um grande abraço a todos, fico à disposição para outras oportunidades. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Zé Vicente. Parabéns. Prazer revê-lo. Parabéns. Muito obrigado. Já foi. Professora Lucília, é uma honra tê-la aqui também. Muita emoção.